Podemos fechar os nossos olhos para orar antes de continuarmos? Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo nas Tuas mãos. Entregamos cada vida que está neste lugar, entregamos cada vida que nos está a assistir em direto, entregamos cada vida que vai ver esta gravação, Senhor. Pedindo que possas falar connosco, que possas trazer algo de novo nesta manhã sobre as nossas vidas. Nos possas mostrar a importância, Senhor, de vivermos o mundo espiritual e não só apenas aquilo que os nossos olhos alcançam, aquilo que a nossa visão vê, aquilo que o nosso ouvido escuta, mas que a gente possa ouvir o sobrenatural de Deus e a gente possa ver o sobrenatural de Deus. Use este tempo, Senhor, para nos ministrar, para nos tocar, para nos transformar, para nos mudar. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. No domingo passado, o Senhor ministrou-nos claramente sobre a necessidade de mudança de vida. Não é? Lembro de não vivermos uma vida velha com remendos novos, usando aquela palavra de não colocar um pedaço de roupa nova, um remendo de uma roupa nova sobre uma roupa velha, porque aquilo mais tarde ou mais cedo vai rasgar. E nós percebemos que para nós, espiritualmente, mais tarde ou mais cedo, isto leva-nos à frustração e à vontade de desistir. Porque se eu continuo com os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, e acho que vou vivendo momentos com Deus interessantes, mais tarde ou mais cedo eu vou-me comparar com alguém e vou dizer, mas porquê é que eu não avanço e o outro avança? Porquê é que eu não avanço e a outra está assim? Porquê é que aquele tem uma intimidade com Deus e eu não tenho? Porquê é que eu não consigo ler a Bíblia e o outro tem? Isso vai-me trazer frustração. E então, ou nós tomamos a decisão de mudar, ou nós vamos ter que lidar com essa frustração na nossa vida. E nós percebemos também, por causa disto tudo, porque é que odres velhos não podem receber vinho novo, não é? Se não rompem, quando o vinho começa a fermentar, rompe, destrói-se e perde-se o quê? Perde-se o odre, somos nós, e perde-se o vinho. E o vinho aqui é a unção de Deus. E o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas uma unção nova neste ano do despertamento. Amém. Nós temos uma palavra profética sobre a igreja. Quando o Senhor nos dá uma palavra profética para um determinado período, para um determinado momento, para um determinado tempo de jejum ou para um ano, nós temos que crer que se é uma palavra que vem de Deus, nós temos que crer que essa palavra tem um objetivo de fazer alguma coisa em nós, mesmo que a gente possa não alcançar. E se nós não temos essa expectativa em Deus, então é porque nós estamos a precisar mesmo de tirar os remendos todos que fomos colocando. E o Senhor quer este ano fazer-nos algo importante. O que é que o odre novo faz quando recebe vinho novo? Nós lemos também a semana passada que conserva o vinho. E o que é que nós aprendemos e que é importante hoje? Porque lembro-me que eu disse a semana passada que ainda não sabia o que é que ia falar, mas que iria falar sobre Elias e sobre Eliseu, porque o Senhor já estava a falar comigo enquanto eu estava aqui na pregação. A verdade é que se não houver mudança na nossa vida, nós não conseguiremos conservar esse vinho novo. Nós não conseguiremos conservar essa unção nova que o Senhor nos dá. E nós temos que conservar. Pensa assim. Se alguém te dá uma coisa, o objetivo quando alguém nos dá um presente, quando alguém nos dá uma prenda, quando alguém nos dá algo, é nós conservarmos. Amém? Claro, imagina, se for uma roupa, se for um calçado, vai-se desgastando. Mas a nossa preocupação deve ser conservar. Quanto mais uma coisa que Deus nos dá, se Deus nos ativa um dom, se Deus derrama uma unção nova sobre nós, nós temos que conservá-la e não ficarmos na nossa humanidade a fazer aquilo que nós bem entendemos. E na realidade, se não houver mudança na nossa vida, como eu disse, nós não conseguiremos preservar, conservar, guardar essa unção. Lembram-se para que é que nós precisamos da unção que falámos a semana passada? Para fazer a obra de Deus. Deus dá a unção com um determinado propósito. E eu até disse meio a brincar, mas acaba por ser verdade. Se eu não tenho a intenção de fazer a obra de Deus, não vale a pena eu pedir para Deus derramar nada sobre a minha vida. Para quê? É a mesma coisa que, imagina, nós falámos aqui há umas semanas atrás de provavelmente para o ano de 2025, fazermos a meia maratona para atravessarmos a ponte e falarmos de Jesus. E a gente vai programar isso. O Márcio já está aí à porta este ano, não dá, mas a gente vai fazer isso para o ano. Agora pensa assim. Se tu não queres ir fazer a prova da meia maratona, ou os 5 km, ou os 300 metros, aquilo que cada um aguentar, se não quiseres fazer isso, não vale a pena ir à Decathlon comprar os ténis, o chapéu, não vale a pena. Não vale a pena. Para quê? Para dizer, eu tenho aqui, mas não vou treinar, não vou fazer.
é dinheiro perdido. Da mesma forma, se nós não temos a intenção de fazer a obra de Deus, independentemente das minhas dificuldades ou limitações, não vale a pena pedir para Deus derramar uma unção. Amém? Eu creio é que nós podemos não saber como fazer, mas nós temos de ter no nosso coração esse desejo que o Senhor nos leve para um lugar novo, para vivermos coisas que nunca vivemos. Nós, por vezes, fruto da educação que tivemos, das experiências ministeriais até que já fomos tendo ao longo da nossa caminhada cristã, nós às vezes temos medo daquilo que não conhecemos e daquilo que não é controlado pela nossa mão. E isso é nós estarmos a impedir que Deus faça algo novo nas nossas vidas. Mas para nós queremos avançar para algum lugar que Deus tem para nós, porque Deus tem algo especial para nós, em particular a começar este ano 2024. Não basta nós queremos, não basta nós estarmos aqui todos juntos ao domingo. Nós temos que tomar decisões, nós temos que dizer para o Senhor, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero essa nova unção de Deus. Amém? Então repete comigo, só quem quer fazer a obra do Senhor, amém? Quem não quer, escusa de repetir, eu quero essa nova unção de Deus. Nós temos que declarar com a nossa boca. A Bíblia nos ensina que a nossa boca tanto pode ser usada para abençoar como para amaldiçoar. A Bíblia nos ensina que nós com a nossa boca fazemos declarações proféticas. Como é que nós damos um testemunho na igreja? Com a nossa boca. Como é que nós aceitamos Jesus? Com a nossa boca. Não é com a força do pensamento. Não. Como é que nós oramos por alguém, declarando cura sobre essa pessoa, dando uma palavra de sabedoria ou de conhecimento? O próprio nome diz palavra. Com a nossa boca. Então nós temos que tomar atitudes, nós temos que fazer declarações proféticas sobre a nossa vida. E esta unção nova que o Senhor quer derramar sobre nós, claro que ela deve ser conservada, mas as nossas experiências com Deus devem ser continuamente renovadas. Uma unção nova não é para eu ficar a fazer a mesma coisa. É para eu ter uma experiência diferente com Deus. É para eu ver Deus de uma forma como eu nunca vi. Sabem, uma coisa que eu aprendi a ler a Bíblia é que, e eu acho que até já disse isso uma vez, pensa assim comigo, vamos ver de uma forma natural. De uma forma natural, deve ser um enjoo, com todo o respeito, os 24 anciãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente sabe que no céu não há tempo nem espaço. Constantemente a declarar santo, santo, santo. Deve ser um enjoo. E ninguém aguenta, ao fim de 10 minutos, estar a dizer a mesma coisa de uma forma repetitiva. Então, nós temos que profeticamente entender o que é que nos quer dizer essa palavra. Eles não são nem pessoas repetitivas, nem Deus está ali à espera que o seu ego seja massageado porque eles estão a dizer que Ele é santo. O que eu creio é que à medida que eles se aproximam de Deus, eles começam a ver atributos em Deus que não tinham visto. Eles começam a ver Deus de uma forma que não tinham ainda visto. E não conseguem deixar de declarar a santidade de Deus, porque cada vez que olham para o Senhor, o veem de uma forma que não tinham ainda alcançado. Este é o entendimento que eu tenho. Só assim se consegue explicar que alguém está constantemente a declarar a santidade do Senhor, está constantemente a dizer o mesmo, porque está a ver de uma outra forma qualquer. É um pouquinho como nós, quando nós vemos uma coisa, imaginem, deixa-me dar um exemplo claro, ou pelo menos tentar ser claro. Este aquecedor, se nós olharmos daí, nós vemos o azulzinho da chama. Mas eu daqui, de cima, vejo a marca dele. Vocês não veem, certo? Vocês não veem. Se não se levantarem, não veem a marca que está ali escrita. E se não vierem aqui por trás, não conseguem ver alguma coisa que está ali a dizer como é que se liga. E se não abrirem, não conseguem ver as instruções para ligar. Assim é Deus. Deus está lá no trono da graça, majestoso, maravilhoso. E conforme eu me aproximo dele, de ângulos diferentes, os ângulos são meus, não são dele. E esses ângulos é porquê? Porque há coisas que me impediam de olhar para ele. É o pecado, é a tentação, é a falta de santidade, é a impureza, é a falta de intimidade. Essas coisas que me impediam de olhar para ele de certos ângulos, não me permitiam vê-lo na sua completude, por assim dizer. E à medida que eu vou olhando, eu consigo ver. É exatamente isso que o Senhor quer fazer quando nos diz que nos vai dar uma unção nova. É permitir que nós, com essa unção nova, possamos ter experiências novas com Ele. Deus não nos dá nada que não seja para nós por um objetivo. Deus não nos dá
uma unção, não ativa um dom que não tenha um objetivo, mesmo que a gente não consiga ainda entender. E a Bíblia dá-nos, através da história de Elias, através da história de Eliseu, um belo exemplo não só de mudança de vida, mas do entendimento da importância da unção de Deus na vida de cada um e de como usar para a obra de Deus e como poder conservá-la. Estes dois homens mostram-nos de forma clara. Há outros exemplos na Bíblia de homens, de personagens bíblicas que foram usados por Deus? Há. Mas de uma forma tão poderosa como estes, não há. Claramente não há. E estes homens dão-nos um exemplo de que é possível viver o sobrenatural de Deus de forma ousada, de forma poderosa, sem saber como fazer, mas estando disponíveis para aquilo que Deus ia fazer. E eu creio que o Senhor deu a direção para falar sobre estes homens, exatamente porque através da vida destes homens nós podemos perceber que não nos podemos limitar com aquilo que já vivemos. E nós, às vezes, nós, seres humanos, cristãos, crentes, às vezes podemos cair num erro, podemos cair num engano que é: mas eu já tive esta experiência assim com Deus. Deus uma vez já me usou para curar alguém. Deus um dia já me deu uma visão e isso fez não sei o quê. E acharmos que já atingimos tudo aquilo que podemos atingir em Deus. E isso quer dizer que nós estamos a limitar Deus. Nós devemos e podemos estar satisfeitos, gratos com tudo o que Deus já fez na nossa vida, fantástico. Mas não limitemos Deus, porque um dia Deus já usou a nossa vida para curar alguém, para suscitar o que quer que seja. Que nós não limitemos Deus. Que a gente possa, pelo contrário, perceber que a vida com Deus não é uma vida com base no que nós já vivemos, mas é uma vida plena de novidade, uma vida plena de surpresas que o Senhor tem para nós. Senão nós estamos a perder o novo de Deus. Então, mas voltando aqui a estes personagens, Elias é, sem sombra de dúvida, uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, da Bíblia toda, mas do Antigo Testamento então. Eu diria que depois de Moisés, vou tirar Moisés até porque Moisés tipifica Jesus, não é? Depois de Moisés, claramente, não há ninguém com mais destaque no Antigo Testamento do que Elias. Não há. Essa também é uma das razões, claro, quando Jesus se transfigurou no monte. Lembram-se quem é que veio ter com Jesus transfigurado? Moisés e Elias. Não é? Porque são figuras realmente muito importantes. Elias era um profeta de Deus e Eliseu era alguém simples. Alguém que tinha, nós percebemos pela Bíblia, que Eliseu tinha uma educação religiosa, no bom sentido, mas era alguém que não vivia as coisas de Deus. Mas Elias, sim. E Eliseu não vivia o sobrenatural de Deus, mas foi Eliseu que Deus disse a Elias: este é aquele que tu vais ungir para mim, este é aquele que tu vais ensinar. Portanto, isto mostra-nos o quê? Que o Senhor chama aqueles que estão preparados? Não. O Senhor chama aqueles que têm coração e depois capacita-os, depois arranja pessoas, arranja situações para poder capacitar. Quando Deus diz a Elias que Eliseu ia ser o seu sucessor no ministério, Elias deve ter pensado assim: Eliseu é um jovem, não sabe nada de nada. O que nós vemos depois para a frente na Bíblia é que Eliseu criou a primeira escola de profetas que há memória e que está descrita na Bíblia. Portanto, alguém que não estava preparado, mas alguém que deixou ser preparado. É esse o papel principal. Porque Deus primeiro chama e Deus depois capacita. Por isso o que o Senhor te diz hoje claramente para ti, para cada um de nós, é: se tu sentes que não estás pronto para o novo de Deus, não te preocupes. Deixa Deus fazer tal como Deus fez com Eliseu. Não limites Deus. Não te limites. Não limites aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Elias viveu numa época muito conturbada de Israel. Eu acho que todos nós conhecemos mais ou menos, nem que seja por alta, a história de Elias, e eu não vou gastar tempo nisso. Elias lutou contra um rei chamado Acabe, tinha uma mulher horrenda chamada Jezabel. Ele era mau, ela era pior que a do filme, era maléfica. Era ainda pior que a maléfica. Era má, era poderosa no reino das trevas. E o Acabe era aquilo que nós costumamos dizer em bom português: era um banana, era alguém que fazia tudo o que Jezabel mandava e não parava para pensar. E acabava por ser mau também. Mas Elias matou 850 profetas no monte. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera no Monte Carmelo. Elias matou através de quê? Do poder de Deus. Elias foi usado por Deus de forma muito poderosa. E o que é que aconteceu depois de toda esta movimentação de Elias? Elias fez isto tudo
Jezabel tem uma palavra e diz: eu vou matá-lo. E Elias entrou claramente numa depressão, fugiu para uma caverna, refugiou-se, ficou lá, pediu para Deus o levar, pediu para morrer. Vejam bem, um homem que faz aquilo que ele faz e de repente, só porque há uma palavra, isto quer dizer o quê? A alma de Elias não estava bem tratada. E mesmo depois de ser usado de uma forma poderosa por Deus, quando ela diz que vou matar, então ele derrota 850 profetas e fica com medo de uma pessoa. Quando a nossa alma não está bem. É muito complicado. Então, e quando ele se refugia nessa caverna, Deus deu-lhe de forma clara instruções para ele executar para o ministério dele. E eu queria que tu pudesses ver essas instruções comigo. Estão lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Vamos ler 2 versículos, 15 e 16. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Vamos ler os versos 15 e 16 para veres como Deus deu instruções claras a Elias. Elias estava num momento difícil e Deus não o desamparou da mesma forma que Deus não nos desampara nunca. Amém? Então, está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 15, diz assim. Ou seja, depois daquilo tudo, depois de Elias estar deprimido, depois de Deus mandar comida para Elias, que para ele não morrer à fome, e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Esta passagem que nós lemos agora é a única vez na Bíblia em que Deus usa a expressão em teu lugar. Deus não usa em mais nenhum momento da Bíblia a expressão para alguém dizer faz alguma coisa para que alguém faça algo em teu lugar. Ou seja, Deus está aqui a dizer a Elias o quê? Ok, estás cansado, cumpriste o teu ministério, temos que preparar alguém para fazer a obra continuar, para fazer a obra avançar. O que nós percebermos, se formos ler a Bíblia, depois lerem estes capítulos todos, os anteriores e os posteriores, se forem ler com calma, vão perceber que Elias desistiu claramente do seu ministério, depois disto, quando entrou na gruta, e a prova disso é que ele não cumpriu as 2 primeiras ordens de Deus. Ele não ungiu nenhum rei, nem um outro rei. Ele saltou, tipo, saltou para a terceira missão. Ele tinha 3 missões, saltou para a terceira, que foi ter com Eliseu. Há várias razões para isso, não vale a pena nós entrarmos por aqui hoje, que não é esse o objetivo. O que interessa é que ele não fez 2 instruções e saltou para a terceira. E quando a Bíblia nos diz, quando ele chegou até Eliseu, Eliseu estava a arar a terra. Eliseu parou o seu trabalho para seguir Elias. Deixa-me dar-te aqui um detalhe sobre Eliseu. A Bíblia nos diz que Eliseu tinha uma junta de bois, estava a arar a terra, e quando Elias foi ter com ele, Eliseu só disse assim: deixa-me só despedir dos meus pais. Vejam, comparem isto com a postura do jovem rico que fala com Jesus uns anos mais à frente. Eliseu foi-se despedir dos pais, a seguir queimou o arado, queimou as ferramentas de trabalho na terra, matou os bois e fez um belo de um churrasco e ofereceu aos trabalhadores da casa do seu pai. Isto mostra-nos o quê? Mostra-nos algo que é importante para nós. Quando ele queima ali o seu material de trabalho, mostra que ele cortou todas as pontes com o passado dele. E é uma coisa que nós, se queremos uma unção nova de Deus, temos que cortar todas as pontes com o passado. Tudo o que é um passado que nos afasta de Deus, nós temos que cortar. Atenção, não estou a dizer agora, imagina, sei lá, a minha irmã não é convertida, o meu irmão não é convertido, o meu pai... Não estou a dizer isso. Estou a dizer, e vocês sabem o que é que eu quero dizer, só estou a dizer isto que é para amanhã ninguém tirar do contexto. O pastor diz que eu agora... Não, nada disso. Vocês sabem o que é cortar as pontes com o passado. É aquele passado que me afastava de Deus, aquele passado que me afastava de Jesus, eu devo ser como Eliseu. Queimou, desapareceu. Não há. Não pode haver mais. Se houver, Deus pode mandar 3 unções por semana até, uma à segunda, uma à quarta e uma à sexta. Não serve rigorosamente para nada, porque o meu coração não está em Deus. O meu coração está no material de orar a terra. Este é um exemplo para nós. O segundo exemplo é o do churrasco. Não é que o churrasco não seja uma coisa boa. Não, a questão não é essa. É que ele confiou de tal forma que não guardou os bois para o caso de
se isto correr mal, eu volto, que ainda tenho aqui alguma coisa para me ajudar a arar a terra. E é isso que mostra-nos a confiança que nós temos que ter quando Deus nos chama para algo. A fé e a confiança em Deus. Este é o exemplo de Eliseu. Mas, voltando aqui, tenta colocar-te, por um momento, no lugar de Eliseu. O homem que naquela altura era considerado o homem mais espiritual ao cimo da terra, chegou ao pé de ti e vai-te dizer que tu vais fazer coisas com ele. Aquele homem que tu sabes, pensa que tu és o Eliseu. Aquele homem que matou 850 profetas, Eliseu não sabe que Elias se escondeu numa caverna com medo. Só sabe que ele mandou trazer a água quando havia... Só sabe aquelas coisas todas poderosas. O que é que terá passado pela cabeça de Eliseu? O que é que passaria na tua ou na minha? Uma coisa tão simples como: quem sou eu para substituir o homem, o cara, o man? Quem sou eu para fazer isso? Mas a verdade é que o que é que ele fez? Ele obedeceu e seguiu Elias. Como nós vimos, queimou, deixou tudo para trás. Mesmo sem saber se ele ia ser capaz, ele não limitou o agir de Deus. Claro que Elias podia olhar para as limitações dele, podia pensar assim: mas eu não sei nada, eu nunca tive uma experiência com Deus, eu não sou profeta. Mas ele não disse: eu não sou capaz. Ele disse: vamos. Porquê? Porque ele percebeu que Deus queria contar com ele para a sua obra. E isso é o que é importante. Pensa numa coisa: deixa de olhar para as tuas limitações, sejam elas quais forem. Deixa de olhar para as tuas dificuldades. Deixa de pensar que não és capaz. Mas eu não sou capaz de... Não. Pensa. Qualquer um de nós, com todo o respeito, está muito mais à frente do que Eliseu. Qualquer um de nós tem o Espírito Santo que Eliseu na altura ainda não tinha. Qualquer um de nós já foi ensinado sobre tantas coisas que Eliseu não tinha sido ensinado. Portanto, não há limitação na nossa vida que nos impeça de dizer, como disse o profeta: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Não há nada que nos possa limitar. E Eliseu não ficou com medo de avançar, não ficou com medo de ser comparado, porque nós às vezes temos medo de ser comparado. Mas eu vou fazer isto, mas e aquela pessoa tão conhecida, e aquela pessoa tão famosa. A gente não pode fazer comparações. Às vezes fazemos comparações com o irmão que se senta à frente, ou com o irmão que se senta atrás, com o irmão que se senta ao lado. Nós não podemos viver de comparações. Nós devemos viver, sim, com um alvo que é ser Jesus, o mais parecidos com Jesus. E Eliseu não decidiu, ou pelo contrário, decidiu não fazer comparações, decidiu não se preocupar se aquele profeta era o homem mais famoso do mundo naquela hora, e disse-lhe assim: vem comigo. E ele foi. E a Bíblia nos diz que Elias, quando foi ter com Eliseu, lançou a capa sobre ele, que é a forma de dizer: eu estou-te a adotar espiritualmente. Eu estou a ser alguém... Eliseu tinha pai e mãe. Eu sou alguém que te vai adotar. Quando na Bíblia se fala de capa, tem a ver com identidade, mas quando se fala de alguém que dá a sua capa a alguém, quer dizer que é como se estivesse a adotar essa pessoa. É como se estivesse a dizer: a partir de agora eu vou cuidar da tua vida. É o simbolismo espiritual que isto tem. E a verdade é que Eliseu seguiu Elias até ao momento em que Elias foi arrebatado nos céus. Todos nós sabemos que Elias foi arrebatado. E a verdade é que ele seguiu até esse momento. Sabes quem é que ungiu o rei da Síria, Azel, e Jeú, o rei de Israel? Foi Eliseu. Mais tarde, quando já era um profeta, quando já tinha o Espírito, quando já tinha a unção de Deus sobre a vida dele. Aquilo que Elias não fez, Eliseu foi fazer. Terminou a obra. Por isso é que nós dizemos, e não só, que o nosso Deus é um Deus geracional. Não é só em mim, não é só em ti. É nos nossos filhos físicos, é nos nossos filhos espirituais. A obra que o Senhor começou não pode parar em nós. Nós temos que planear desde logo o futuro, seja nos nossos filhos, seja nos nossos netos, seja nos nossos filhos espirituais. Nós temos que perceber, a obra de Deus não pode parar na nossa vida. Nós não podemos estancar ali. E a verdade é que Elias acabou o seu ministério, foi arrebatado, e Eliseu fez o que Elias não tinha terminado. Foi Eliseu quem terminou. E uma coisa que nós percebemos também com isto é que esta obediência de Eliseu é uma das razões pelas quais Deus derramou unção. Deus não dá uma unção a quem não é obediente. Deus não dá uma unção se não há obediência. E achas que foi tudo maravilhoso nesta jornada de Eliseu com Elias? Não foi. Se nós lermos a Bíblia com atenção, nós vamos perceber que Elias, às vezes, porque Elias já estava a perceber que o seu tempo estava a chegar ao fim, e nem sempre Elias foi uma pessoa simpática para Eliseu. Porque Eliseu não largava do pé dele, como se costuma dizer.
Eliseu foi ensinado por ele, acompanhou, mas quando Elias percebeu que estava a terminar o seu tempo, Elias começou a querer ter um tempinho sossegado com ele, sozinho. E Eliseu também não deixava, era tipo Lapa. Ah, é? Lançaste a capa sobre mim, então agora vais levar comigo. E Elias dizia, vou ali até Jericó. Eliseu, eu também vou. Vou ali até ao Jordão, eu também vou. Nós percebemos isso, mas Eliseu não desistiu. E a verdade é que isto mostra também a obediência. Mesmo quando houve outras pessoas a dizer para ele desistir, Eliseu não desistiu. E esta obediência, quando tudo não nos corre bem, é aquilo que agrada ao coração de Deus também, a nossa obediência. Na verdade, quando Elias está quase a ser arrebatado, nós vemos o último milagre que Elias fez, que a Bíblia nos diz lá em 2 Reis, quando eles vão atravessar o Jordão, num lugar onde não houve uma ponte. Eles não se molharam, porque Elias, a Bíblia nos diz que pegou na sua capa. Vamos ler, em vez de eu dizer, vamos ler. 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler o verso 8 e 9. O último milagre de Elias. Quando Elias está quase a ser arrebatado. 2 Reis, capítulo 2, verso 8 e 9. Diz assim: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu ou tocou, depende das versões, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. É preciso coragem para as duas coisas. É preciso coragem para alguém que percebe que o seu tempo está a chegar ao fim, fazer um último milagre, porque eles não queriam ir a nado, não é? E a verdade é que o rio se abriu para eles passarem a seco, e depois é preciso coragem da parte de Eliseu de ver aquele último milagre e dizer, e o outro diz: o que é que tu queres que eu te faça? E ele diz: eu quero que haja uma porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Eu sei que há pregadores que dizem que Eliseu está a pedir a porção dobrada do Espírito Santo sobre ele. Não é isso. Nós não aguentamos nem o Espírito Santo. Se não morremos, não for ele a ajudar-nos, quanto mais uma porção dobrada. A questão não é essa. O que ele está a dizer: eu quero ter o dobro da tua unção. A unção que Deus colocou na tua vida. Essa unção que permite abrir o rio, essa unção que permite abrir várias coisas, o Rio Jordão. Ele percebeu: eu estou diante do maior profeta vivo, o homem que fez coisas impressionantes. Eu quero ter o dobro da tua unção. É o que eu peço pela minha obediência, é o que eu peço pela minha dedicação, é o que eu peço. Eu acredito que Eliseu já tinha começado a perceber também: eu vou ter uma carreira complicada pela frente. É aquilo que Elias fez. Eu vou ter que fazer outras coisas também. Eu não vou conseguir se tiver apenas esta unção que Elias tem. Então, eu acho que é por isso. Ele sentiu isso no espírito dele e ele pediu ao Senhor que precisava de mais unção do que aquela que Elias tinha. Eliseu não estava só a pedir a herança espiritual. Lembram-se quando ele colocou a capa? É como se o tivesse adotado como pai espiritual. Eliseu não estava só a pedir essa herança espiritual. Ele estava a pedir uma unção nova para fazer a obra de Deus. A unção que Deus dá para nós fazermos uma obra. E eu creio que é isso que Deus pretende fazer connosco. Eu creio que o Senhor começou a semana passada com aquela palavra, termina hoje com esta palavra sobre unção, sobre Elias e Eliseu, exatamente para que aqueles de nós que forem ousados e pedirem para que o Senhor possa derramar uma unção nova, a gente possa receber a unção nova de Deus. Amém. Da mesma forma que Elias foi ousado e Eliseu e chegou ao pé de Elias. São nomes tão parecidos que a gente às vezes, se um fosse Elias e o outro fosse Serafim, não dava para trocar, mas como é Eliseu, é Eliseu, é muito próximo. Eliseu teve coragem para chegar ao pé de alguém e pedir: eu quero o dobro dessa unção que tu tens. E é isso que o Senhor hoje está a falar connosco. Não interessa o que já fizeste com Deus, não interessa o que já viveste com Deus, não interessa os milagres que Deus já fez na tua vida. O que interessa é que Deus está disponível para fazer mais na tua vida. O Senhor diz-nos, acho que é no Salmo 101, que o Senhor diz que os seus olhos procuram os fiéis da terra. Pergunta: será que nós somos esses fiéis que o Senhor procura? Será que nós somos esses fiéis que Deus, quando os seus olhos percorrem a terra e quando bate em nós, diz assim: está ali um fiel, está ali uma fiel? Será que somos nós esses fiéis para que o Senhor possa
derramar a sua unção? Será que és tu um desses fiéis para viver o sobrenatural de Deus? Será que és tu esse odre novo para que Deus lance o vinho novo sobre a tua vida? Para ser conservado, para fazer coisas extraordinárias na vida, não só minha, não só da nossa casa, não só da nossa igreja, mas na vida por onde o Senhor nos levar. Lê comigo o resto. A gente estava no verso 9, não foi? 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Vamos ver o que aconteceu depois de Eliseu ter a unção dobrada, ou depois de Eliseu ter pedido a unção dobrada. Então, vamos ler do verso 10 ao 14. 2 Reis 2. A gente estava no 9, lembram? Em que Eliseu diz: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. E depois no 10 diz assim, é Elias a responder. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Ou seja, Elias está a dizer aqui, há uma condição para que isso aconteça. Ou seja, se tu me largares nos últimos tempos, não vais ver o momento em que eu vou ser arrebatado, e como não vais estar presente, não vais poder receber. Mas se estiveres comigo, se te mantiveres até ao fim, vais ter. E depois diz no 11, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, portanto vemos que Eliseu viu, não é? Clamou: meu pai, meu pai. Este meu pai não é para Deus. Nesta altura o povo judeu não chama Deus de pai. Só depois de Jesus é que o povo judeu chama Deus de pai. É para Elias, porque ele era o pai espiritual de Eliseu, ok? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Amém? Começando do fim para trás, Eliseu começa logo a sua nova missão com um milagre igual ao último milagre de Elias. Ou seja, eu acho que não foi nem por falta de honra, nem por falta de fidelidade a Elias, falta de respeito ao seu ministério, nada disso. Eu acho, eu acredito, eu tenho consciência que Eliseu percebeu: estou numa missão agora. Então vamos começar a trabalhar para esta missão. Obrigado por tudo o que aconteceu, vamos trabalhar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o primeiro trabalho era o quê? Ele estava sozinho com Elias do lado lá do Jordão, ele tinha que voltar para a outra margem do Jordão, onde estava a população, onde estava toda a gente. Obviamente, ele não ia voltar a nada. Então o que é que ele diz ali? Onde está o Senhor Deus de Elias? Ele não clamou pela unção de Elias. Ele clamou onde está o Deus de Elias. E Deus fez o quê? Respaldou o pedido dele. E quando ele tocou com a capa nas águas, as águas se abriram da mesma forma. Isto chama-se o quê? Fé. A mesma fé que Moisés teve quando pôs o pé no mar e o mar se abriu. Fé. A obediência gera fé. É o emunana. A fé com a obediência é algo muito próprio. Mas voltando aqui a Elias. Elias foi arrebatado, não é? Nós conhecemos a história, levado num carro de fogo. Percebemos pelo versículo 11 que Eliseu viu, portanto cumpriu-se tudo. A capa caiu. Eliseu fez o quê? Ficou com a capa. Era a capa do seu pai espiritual. Era a identidade dele. O que é que Eliseu está a fazer aqui naturalmente? Está a ficar com a capa, mas profeticamente está a dizer o quê? Eu tomo posse do que é o ministério que ainda não terminou, para que eu possa cumprir aquilo que o meu pai espiritual deixou, para que Deus, a obra de Deus, não fique parada. Por isso é que ele depois vai ungir. Deus não disse a Eliseu para ir ungir os dois reis, mas Eliseu sabia: não, o meu pai espiritual deixou uma obra inacabada, eu vou fazê-la, porque a missão agora é minha. Então, são estes detalhes todos da obediência, são muito importantes. Então, Eliseu faz ali o primeiro milagre, que é voltar para o Rio Jordão. Voltar sem se molhar no Rio Jordão. Qual foi a condição? Lembram-se qual era a condição que Elias tinha dado?
para receber a unção era ver. Então nós conseguimos perceber que ele recebeu essa unção ali porque abre o Rio Jordão. Pergunta dos 5 milhões de dólares ou de euros, como quiserem. Acham que Eliseu recebeu uma unção dobrada ou só recebeu uma unção normal? A gente, por este milagre não conseguimos perceber. Mas a resposta é, recebeu uma unção dobrada. Se nós formos estudar atentamente a Bíblia, nós percebemos isso. Se nós estudarmos atentamente a Bíblia, nós percebermos que Elias fez 7 milagres grandes. Eu vou dizer milagres grandes, mas qualquer milagre é uma coisa que nenhum de nós pode fazer. Não é? Mas pronto, daqueles milagres transcendentes, é melhor do que grandes. Elias fez 7. Sabes quantos milagres desses grandes fez Eliseu? 14. A unção dobrada. O pai espiritual fez 7. E Eliseu fez 14. Por isso é que nós nunca devemos pensar. Nós devemos criar os nossos filhos, sejam os naturais ou os espirituais, para alcançarem muito mais que aquilo que a gente já alcançou. Não estou a falar de dinheiro nem de posição. Em Deus. Em Deus. Que eles possam voar para muito mais longe do que aquilo que nós algum dia conseguimos voar ou fazer. E quando nós estudamos os pequenos milagres, os milagres mais comuns de Elias, nós encontramos 14. E quando nós estudamos os pequenos milagres, você sabe o que eu quero dizer, os não transcendentais de Eliseu, nós percebemos que ele fez 27. E agora aqui, nós podemos dizer assim, é quase a unção dobrada. É verdade. Mas não é. Só que Deus não falha. Amém? Correto comigo. Deus não falha. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus nunca é lançada e nunca volta vazia. Então, na verdade, Elias, enquanto foi vivo, fez 27 milagres. Só que, eu disse Eliseu fez 27 milagres. Só que Eliseu fez um milagre depois de morto. Vê o que é Deus em ação. A Bíblia nos conta que quando Eliseu morreu, obviamente, o seu corpo foi lançado numa cova, está lá em 2 Reis, capítulo 11 ou capítulo 12, não sei de cor. Quando ele morreu, ele foi sepultado numa cova e por essa altura a terra foi invadida pelas tropas de Moab, pelos moabitas, estavam a invadir aquilo, e o que a Bíblia nos diz é que houve um outro funeral também naquele dia, lá no cemitério, e quando eles viram as tropas a chegar, tiveram medo e fugiram. E quando fugiram, obviamente, deitaram fora aquilo que os atrapalhava, que era o corpo do morto, não é? Que é o peso. E quando largaram o corpo do morto, a Bíblia nos diz que o morto caiu na cova que ainda estava aberta de Eliseu. E ao tocar nos ossos de Eliseu, ressuscitou, saltou da cova e começou a correr com os outros. Então ele fez 28 milagres. 27 vivo e 1 morto. Não há ninguém na Bíblia que tenha feito um milagre depois de morto. Só Eliseu. Não estamos a falar de Jesus, porque Jesus, quando se entregou, fez muito mais que aquilo que a gente possa sequer imaginar. Então, este é o 28º pequeno milagre de Eliseu. Então, teve ou não teve uma unção dobrada? Se nós formos ver, então, o que ele foi fazendo com a história da viúva, se nós formos ver essas coisas poderosíssimas, nós ficamos mesmo completamente siderados. Mas a verdade é que depois de Jesus, Eliseu foi o homem que fez mais milagres na Bíblia. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eliseu não tinha preparação nenhuma quando começou. Só tinha uma coisa chamada obediência. E através dessa obediência, Eliseu teve um ministério em que só perdeu para Jesus. Não houve ninguém que chegasse ao seu ministério. Por isso, se tu achas que não estás preparado para o que Deus vai sussurrando às vezes ao teu ouvido, que não estás preparado para essa unção, deixa-me dizer-te uma coisa. Se Deus fez com Eliseu, porque é que não pode fazer contigo e comigo? Nós hoje até temos uma coisa que Eliseu não tinha na altura. Nós temos Bíblia escrita que nos ajuda a entender certas coisas. Nós temos revelação, nós hoje temos uma vida muito mais facilitada no sentido de que não somos, pelo menos no nosso país, atacados porque queremos viver a nossa fé. Então, a questão aqui não é se Deus pode fazer, a questão é se nós queremos que Deus faça ou não. Se nós queremos que Deus faça, Deus
vai usar a nossa vida. Se nós não queremos que Deus faça, e é um direito que nós temos, porque nós, deixemos isto de uma forma clara, se nós não fizermos a obra de Deus, isso não é impeditivo de nós irmos para o céu. Amém? A Bíblia nos diz que para nós irmos para o céu, nós temos que viver uma vida sem pecado. Temos que viver uma vida santa. Amém? Claro, se eu puder usufruir da presença de Deus na minha vida, é muito mais do que apenas esperar o dia de amanhã em que o Senhor me vai recolher para perto dele. Podemos viver dessa forma? Podemos. Eu acho que é um desperdício de vida. Mas é a minha visão. Todos podem ter uma visão absolutamente contrária. Se eu puder, da forma mais humilde possível, com a minha vida, ajudar a alguém fazendo a obra de Deus, honestamente, eu acho que estou muito mais completo como filho de Deus do que alguém que não faz rigorosamente nada e que vivo apenas a pensar, ok, vou ter uma vida certinha para que um dia eu não peque. Para que eu não peque e não vá, e não perca a possibilidade de ir para o céu. A verdade é que eu eu creio que o Senhor não nos criou apenas para isso. O Senhor não nos criou, o Senhor diz na sua palavra que Ele quer que toda a alma seja salva, que nenhuma alma se perca. Mas pensa assim comigo. Se Eliseu ficasse lá a cuidar dos seus pais, a ter uma vida religiosa correta, a arar a terra, a cuidar dos seus empregados, ele estava a fazer alguma coisa contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus? Nada. O ministério de Eliseu foi ou não foi um impulsionador para que o reino dos céus venha sobre a terra? Foi. É isso que o Senhor nos chama para nós sermos esses homens e mulheres que estão a impulsionar o seu reino. Então, fica de pé nesta hora, para nós podermos terminar. Se tens esse desejo de receber uma unção especial de Deus, se tens essa vontade de ver Deus a falar contigo, se tens medo apenas de avançar para aquilo que Deus quer, não tenhas esse medo. Porque o que nós aprendemos com Eliseu é que ele sempre acreditou que podia entrar num lugar muito mais profundo com Deus.